E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre classificação de uma função em injetora, sobreinjetora e bijetora. Se você não sabe nada desse assunto ou tem alguma dúvida, bora lá comigo para a aula de hoje. Roda a vinheta aí! Vamos lá, gente, olha só. Hoje eu começo falando sobre as classificações de uma função, mas antes de começar a teoria, eu quero que no final da aula de hoje você perceba tanto a teoria, as definições dessas classificações, como a análise gráfica de cada uma delas. Combinado? Vamos lá, olha só. Primeiro eu vou falar de uma primeira classificação, que é a chamada função injetora. Tá aqui, ó. Função injetora é aquela em que cada elemento da imagem está ligado a um único elemento do domínio. Bem simples. Vamos analisar agora os exemplos. Veja bem, olha só. Eu tenho aqui um conjunto A, que eu chamo de conjunto de partida, é também caracterizado como domínio da minha função. Eu tenho um conjunto B, que é o conjunto de chegada, que é o nosso contradomínio. Essas definições a gente já viu nas aulas anteriores lá no meu canal, ok? E aí eu percebo que cada elemento do meu conjunto de partida tem um único correspondente no conjunto de chegada. Isso define ser uma função, né? Uma f de A em B, ok? Isso já define uma função. Só que para ser classificada como função injetora, eu tenho que perceber a imagem dessa função. E todos os elementos do meu conjunto de chegada, no meu contradomínio, que fazem parte da correspondência, esses três elementos, eles fazem parte da correspondência da minha função. Todos esses elementos precisam ter um único correspondente no meu domínio. Quando isso acontece, eu tenho uma função classificada como injetora, ok? Simples, né? Então eu tenho que analisar a imagem da minha função e verificar se essa imagem tem, cada elemento da imagem tem apenas um correspondente no meu domínio, ok? É assim que a gente classifica como função injetora. É claro que na hora que a gente vai olhar os gráficos, por exemplo, se eu tenho um gráfico de uma função e quero saber se ela é classificada como função injetora, eu tenho que olhar o gráfico e perceber essa definição. Vamos lá? Olha só, eu coloquei dois gráficos aqui. Esse gráfico é um gráfico de uma função real, real em real, tá? E ela é uma função do terceiro grau, é um f de x igual a x elevado à terceira. E eu percebo, pegando alguns exemplos aqui, por exemplo, esse cara aqui, ó, esse ponto, ele parte do 1 e chega no 1. Então quer dizer que esse 1 aqui, que é a minha imagem, tem um único correspondente no meu domínio. Como se eu partisse do menos 1 também, eu chego no menos 1. Eu também tenho um único correspondente no meu domínio, né? Então eu percebo, sendo esse daqui, ó, veja bem, sendo esse daqui o eixo y como o eixo da minha imagem, eu percebo que cada elemento da minha imagem tem um único correspondente no meu domínio. Eu posso fazer alguns testes também para analisar melhor isso. Por exemplo, olha só, chamado teste das linhas horizontais, tá? Se eu pegar, começar a traçar linhas horizontais aqui, ó, aqui, por exemplo, e aqui, ó. Se essas linhas horizontais elas tocarem em apenas um ponto, olha só, no meu gráfico, eu percebo que essa função é classificada como injetora. Por quê? Porque se ela toca uma vez no meu gráfico, isso quer dizer o quê? Que a minha imagem só tem um correspondente no meu domínio, ok? Simples, né? Vamos para um próximo exemplo aqui. Olha só. Aqui eu tenho uma função real também, de R em R, um f de x igual a menos x quadrado. Isso daqui é uma função do segundo grau, a gente não viu ainda, mas vai ver nas próximas aulas.
É uma função de uma parábola de concavidade voltada para baixo. E fazendo análise se essa função é classificada como função injetora, eu percebo, pegando um ponto qualquer, aqui eu vou pegar o 2, por exemplo, né? Na hora que eu parto do 2, eu chego no menos 4, né? Então esse ponto aqui, eu parti do 2, cheguei no menos 4. Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4. Com o menos da função, gerou menos 4, ok? Então, eu tenho a minha imagem menos 4, ela tem uma correspondência que já é o 2. Mas na hora que eu parto do menos 2 e gero esse ponto aqui, eu também chego no menos 4. Pô, professor, como você chega no menos 4? Ora, se eu pego o menos 2 aqui e jogo na minha lei da função, menos 2 ao quadrado me dá 4. Com o menos da função, chegou no menos 4 também. Isso quer dizer que o menos 4, tá aqui, ó, que faz parte da minha imagem, ele tem duas correspondências no meu domínio. E isso não pode acontecer. Não pode acontecer quando eu quero classificar como função injetora. Ela é função, mas não é injetora, né? Então, tá aqui, eu tenho duas partidas chegando num único elemento. Isso quer dizer que ela não é classificada como injetora, ok? Então, se eu fizer o teste aqui até das linhas horizontais, eu percebo isso muito fácil. Olha só. Eu percebo que quando eu traço essas linhas horizontais, ela toca no meu gráfico em 2 pontos sempre, né? Tá aqui. E aí eu percebo que realmente cada imagem daqui no meu eixo no meu eixo Y, tá aqui, ó, no meu eixo Y, cada imagem que eu tenho aqui, ele tem sempre 2 correspondentes na minha função. Isso já impossibilita essa função de ser classificada como função injetiva ou injetora, ok? Vamos para o próximo exemplo. Vamos lá, gente, olha só, vamos para a nossa segunda classificação, que é chamada de função sobrejetora ou sobrejetiva, tanto faz, ok? Vamos para a definição, olha só. Uma função é considerada sobrejetora quando todos os elementos do seu contradomínio estão relacionados a pelo menos um elemento do domínio. Vamos analisar essa definição com os exemplos. Vamos dar uma olhada nesses diagramas aqui, olha só. Aqui eu tenho uma função f de A em A, perfeito, está aqui. Esse daqui é o meu domínio, meu conjunto de partida. Esse daqui é o meu contradomínio, meu conjunto de chegada. E eu já percebo que esses elementos que participam da minha correspondência fazem parte do meu conjunto imagem, ok? E como todos os elementos do meu contradomínio também são todos os elementos da minha imagem, ou seja, o meu contradomínio é igual à minha imagem, eu tenho uma classificação de um tipo de função chamado função sobrejetora, ok? Simples, né? Então veja bem, olha só, não importa que eu tenha elementos no meu conjunto de chegada, na minha imagem aqui, que tenha 2 correspondências, não tem problema, continua sendo função, e se todos os elementos do meu conjunto de chegada fazem parte da correspondência, quando isso acontece, o contradomínio é igual à imagem, eu tenho sim uma função sobrejetora, tá? Vamos analisar algumas funções reais aqui, olha só. Aqui eu tenho uma primeira função real, uma função de R em R, eu tenho um domínio real e um contradomínio também real, tá aqui. Essa função é uma f de x igual a x mais 2, tá? E aí eu vou pegar um ponto aqui, ó. Vou pegar esse ponto aqui, ó. Olha só. Na hora que eu parto de menos 1, é claro que menos 1 mais 2, eu chego no 1, né? E aí gero esse ponto aqui. Na hora que eu parto do 1, por exemplo, eu gero o 3, porque 1 mais 2 é igual a 3, perfeito.
Na hora que eu parto do zero, eu chego no 2. Como essa daqui é uma função real, eu tenho infinitas partidas, tanto positivas quanto negativas, ok? E como é uma função real, eu também vou ter, cada uma dessas partidas vai ter uma única correspondência real também, né? Se eu pegar um número muito grande, eu vou ter uma única correspondência no meu contradomínio. Se eu pegar um número muito pequeno, eu vou ter também uma única correspondência no meu contradomínio. Ou seja, a minha imagem, ela também é o meu contradomínio, ok? Na hora que eu percebo isso, eu estou falando sobre uma função classificada como sobrejetora, ok? Simples, né? Perfeito. Então eu tenho que analisar o contradomínio e a imagem, ver se eles se igualam aí. Vamos lá, olha só. Aqui eu tenho um outro exemplo, uma função real também de R em R, onde f de x é igual a x elevado ao quadrado, é uma função quadrática, a gente não viu ainda, mas vai ver nas próximas aulas. Esse traço é uma função de parábola de concavidade voltada para cima. E como é uma função real, eu percebo que das minhas infinitas partidas, né? E aí eu vou pegar um ponto aqui, de repente eu pego o 2. Na hora que eu pego o 2, 2 ao quadrado vai me dar o 4. Gerei um ponto. Na hora que eu pego o menos 2, gerou o 4 também, porque menos 2 ao quadrado é 4 também. Gerou um outro ponto aqui. Lembra disso, né? Eu posso ter duas partidas chegando no mesmo lugar, não tem problema, tá? Mas agora eu vou analisar a minha imagem. Eu percebo, olha só, que a minha imagem, ela começa aqui e vai embora, vai infinito, né? Tanto porque o meu domínio ele é infinito para positivo e infinito para negativo. Só que a minha imagem só vai me dar não negativa, né? Só vai me dar os positivos e o zero. Essa parte aqui, ó, do meu contradomínio, não é a imagem da função. Então, por essa parte aqui, ó, não pertencer à imagem da função, mas ainda pertencer ao meu contradomínio, eu não posso caracterizar que a minha imagem é igual ao contradomínio. Por isso, essa função não é sobrejetora. A única função sobrejetora é essa daqui, ó, onde a imagem é igual ao contradomínio, ok? Simples, né? Vamos para a próxima classificação. Vamos lá. Bom, chegamos à nossa última classificação, que é a função bijetora. E como o próprio nome já diz, já dá para a gente perceber que uma função, para ela ser bijetora, ela precisa ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Eu coloquei um exemplo aqui, são os meus diagramas, conjunto A e conjunto B. E aqui eu coloquei a definição de cada classificação, tanto injetora quanto sobrejetora. Tá aqui, ó. Ok? Vamos lá, olha só. Eu vou começar analisando se essa função ela é injetora. E aí eu percebo que para a função ser injetora, cada elemento da minha imagem precisa estar ligado a um único correspondente no domínio. Visualmente já dá para a gente perceber que cada elemento da minha imagem, e o meu conjunto imagem é esse daqui, ó, cada elemento da minha imagem está ligado a um único correspondente no meu domínio. Perfeito? Então essa função ela é injetora, tá? E para ser sobreinjetora, o conjunto imagem precisa ser igual ao conjunto contradomínio. Eu também percebo isso, porque o meu contradomínio é o conjunto B, e todo mundo de B está sendo utilizado na minha correspondência. Então o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Logo, ela também é sobreinjetora. E sendo injetora e sobreinjetora ao mesmo tempo, eu consigo classificar essa função em bijetora. Simples, né? Vamos para a análise gráfica agora, olha só. Aqui eu tenho uma função real,
uma função de R em R, aqui é o meu domínio, aqui é o meu contradomínio, perfeito, né? E o f de x é igual a x mais 3. Uma reta, uma função do primeiro grau. E eu percebo aqui, olha só, que cada elemento, e aqui eu tenho a minha imagem, né? Olha só, vou analisar primeiro se ela é uma função injetora, né? E para analisar, eu tenho que perceber que cada elemento da minha imagem tenha um só correspondente no meu domínio. É simples, né? Na hora que eu percebo assim o 2 só tem um correspondente, o 1 só tem um correspondente, o menos 1 só tem um correspondente. Eu também posso fazer a minha análise das linhas horizontais, né? As linhas horizontais me refletem muito bem se a função é injetora ou não. Se ela tocar uma vez só no traço do gráfico da minha função, é porque eu posso falar que a função é injetora, ok? Então aqui eu percebo que realmente essa função ela é injetora, ou seja, cada elemento da minha imagem está ligado a um único elemento do meu domínio. Perfeito. E eu agora quero perceber se ela é sobrejetora. Se todos os elementos da minha imagem também são elementos do meu contradomínio. Como a minha função tem um domínio real e um contradomínio também real, eu percebo que eu tenho infinitas partidas no meu domínio e todas essas partidas têm correspondente no meu contradomínio. Então todo o meu contradomínio também é a imagem da minha função. Perceberam? Simples, né? Não é difícil. Então, também essa função é sobrejetora, logo aqui eu tenho um exemplo de uma função bijetora, analisando graficamente, ok? Vamos lá, próximo exemplo. Aqui no nosso próximo exemplo, eu tenho uma função que o meu domínio são os reais e o meu contradomínio são todos os reais não negativos, por causa desse mais aqui, ó. Bom, o que são os reais não negativos? São todos os reais positivos e o zero. Eu até vou colocar aqui, ó. Reais positivos e o zero. Os reais positivos aqui eu tenho para mais infinito, né? E vai até o zero. Esse daqui é o meu contradomínio, ok? Perfeito. Então agora eu preciso pensar o seguinte, né? Será que ela é sobrejetora? Não sei se ela é sobrejetora, mas se a imagem for igual ao meu contradomínio, ela é sobrejetora. Vamos analisar isso. Olha só. O meu contradomínio são todos os reais não negativos. Estão aqui, né? E na hora que eu parto de qualquer número no meu domínio, sempre me dá os reais não negativos. Então, realmente, a minha imagem aqui ela é igual ao meu contradomínio, né? Então, essa função ela é classificada como sobrejetora. Perfeito. Para qualquer número que eu partir aqui, sempre vai me dar um número ou zero, partindo do zero vai me dar o zero, mas se eu partir de qualquer outro número, como é elevado ao quadrado aqui, a lei da minha função, sempre vai me dar um valor positivo. Então, ela é sobrejetora. Agora, na hora que eu analiso se ela é injetora ou não, e eu vou analisar com as minhas retas horizontais, estão aqui, ó, aí eu percebo que tem alguma coisa errada acontecendo, porque cada elemento da minha imagem, ele se corresponde com dois elementos do meu domínio, né? Só o zero que tem correspondente zero só, mas os outros têm dois correspondentes no domínio. Então percebo que ela não é injetora. Se ela não é injetora, ela também não é bijetora, ok? Simples, né? Fácil. Gente, olha só, importante que vocês tenham entendido tanto a teoria quanto a parte gráfica da aula de hoje. E espero que vocês tenham gostado. Toda semana eu posto um novo vídeo falando sobre matemática e eu espero vocês na próxima semana, ok? Até a próxima aula!